Fala meu povo, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma tier list. Tier list de fone para jogos, fones in-ears para jogos. Todos estão colocados aqui. Fones de R$400 até R$750. Vou ranquear todos na categoria jogos. Lembrando que o ranking funciona da seguinte forma: S são os melhores fones, A ótimos fones, B bons fones, C fones medianos e D fones ruins que eu não recomendo. E tenho em mente que essa tier list é para jogos especificamente, tá? Sem mais delongas, vamos começar. Lembrando que todos os links de todos os fones estarão na descrição. Começando já com o 7Hz Dioco, né? O Dioco já foi lançado tem um tempinho, é um dos planares mais baratos ainda hoje, considerando ainda mais que ele entrou em promoção várias vezes. E você pode encontrar ele por uns 450 em promoção, 550 fora. Cara, o Dioco é muito bom para jogos e eu diria que ele cai na categoria A, não chega no S ainda, porque ele tem um perfil sonoro muito neutro, ele é um fone muito neutro, muito linear, não tem tantos graves, ele tem um pouco mais de subgrave, mas ele não tem tantos graves que atrapalham em jogos competitivos. E ele tem muito detalhamento, cara, principalmente nos médios. E os médios é onde mora mais ou menos a região dos passos. Ele mostra os passos com uma clareza muito grande. O palco dele é expansivo, é um palco relativamente aberto, mas não é nada de outro mundo. E a imagem, o direcionamento desse palco ali dentro é bem preciso. Então ele é um fone muito bom para jogar, mas ainda não é topo de linha, considerando outros fones que a gente tem aqui. Próximo é o Moondrop Stellaris, eu já confundi com Solaris, com Starfield, mas é o Moondrop Stellaris, outro fone planar magnético. E esse aqui cai no S, surpreendentemente, porque é o seguinte: ele custa mais ou menos o mesmo que o Dioco, tem uma construção tão boa quanto, ambos têm construção excelente, conforto muito bom. Só que o que pega? O Stellaris é um péssimo fone para músicas, na minha opinião, considerando o meu gosto pessoal principalmente, porque o Stellaris é socado de agudo, tá? Ele é um fone com muito agudo. Pra música é complicado, cara. Ele fica um fone gritão, ele fica um fone sibilante, ele fica um fone com brilho excessivo. Mas pra jogo competitivo, isso é muito bom, porque você tem uma clareza realmente muito alta. É como se ele ligasse um holofote no jogo e você começasse a ver o que está acontecendo. Tem habilidades técnicas muito boas, tá? Ele pega mais ou menos as habilidades técnicas do Dioco, que é outro fone planar, o que a gente comentou antes, e abre elas por conta desses agudos excessivos. Tenho em mente que assim, ele é muito bom para jogos, principalmente competitivo, só que ele pode incomodar também por conta desses agudos excessivos e sons de tiro, por exemplo, podem ficar bem metálicos, tá? Mas em contrapartida você tem a vantagem, cara. É desconfortável, mas você tem a vantagem, isso é claro. Próximo é o Fio FHE Eclipse, tá? Você pode colocar o Fio FH3 também nessa comparação. O Fio FHE Eclipse é um fone tunado pelo Crinacle e é um fone bastante Harman com muito subgrave. Então ele é considerado um fone basshead, fone para quem gosta de grave. Graves são inimigos dos jogos competitivos. Eu não estou falando que todo fone aqui que tem bastante grave vai ser ruim para jogo, não. Mas se ele tiver menos, é melhor. Se você pegar o mesmo fone que tem muito grave e ainda é bom para jogos e tirar essa quantidade excessiva de graves, ele vai ficar melhor ainda, tá? E o que acontece com o FHE é isso, ele sofre de graves excessivos, ele reverbera, ele tem um palco um pouco mais claustrofóbico comparado principalmente com Stellaris. Então é um fone que eu não recomendaria para jogos competitivos. Para jogo casual é outro 500, tá? Jogo casual é uma análise diferente, porque você está procurando sentir prazer jogando o jogo, imersão, e não necessariamente ter uma vantagem competitiva. Para jogos imersivos ele cairia mais alto, mas para jogo competitivo, FPS competitivo, né? Para mim ele é um C. E o FH3 é um pouco melhor, porque tem menos graves. É quase o mesmo fone, tá? Mas também cairia no C. Kiwi Ears Quartet. Eu fiz review do Quartet, tem review aí no canal, tá? Foi a última review que eu fiz. E eu reclamei um pouquinho do Quartet por achar ele um pouco xoxo. Faltou um pouco de vivacidade no fone para os meus ouvidos em música. Para jogos a situação é um pouco mais cabreira ainda, velho. Porque assim,
Ele tem umas chavinhas ali que controlam o som. Se você não sabe o que é, basicamente tu consegue aumentar um pouquinho de grave ou de agudo com ele. E se você aumentar o agudo, ele abre um pouco, melhora o detalhamento. Mas ainda assim está longe de algo muito competitivo, na minha opinião. Ele custa R$550 e ele claramente tem uma assinatura sonora focada em ser relaxado e calmo para você ouvir música. E é tudo que você não quer para jogar, cara. Um fone relaxado e calmo para jogar competitivo não, você tem que ter agudo bem vivo. Então eu vou colocar ele no C também. Ele para mim é um pouco melhor que o FHE nesse quesito, porque o FHE tem muito grave, o Kiwi não tem tantos. Mas o Kiwi sofre de falta de agudos altos para jogos, especificamente. Para música não tanto, mas para jogos, tá? Próximo da lista é o Galileu, cara. O Galileu é interessante porque o Galileu é um dos melhores fones dessa faixa de preço para música, principalmente para vocais. E a região dos vocais é a região onde está também os passos em jogos. Só que o Galileu sofre do seguinte, o Galileu tem pouco agudo alto, o que faz ele ter um palco fechado e não ter uma sensação de arejamento e detalhamento tão expansiva. O que para jogos não é tão interessante. Então você tem uma experiência boa em jogos, por conta desses médio agudos definidos, graves, médio graves um pouco secos. Você tem uma experiência boa, só que você fica restrito a um palco menor, em um arejamento menor. Então você tem um senso de direção muito bom, mas um senso de profundidade não tão bom. Pra mim ele cai bem no B, cara. Ele é um fone... Se você tem um Galileu e usa pra jogar FPS, você sabe que ele é um fone muito bom, você consegue distinguir o direcionamento muito bem, mas ainda assim, pra mim um pouco mais de agudo alto seria interessante para jogos. Falando em agudo alto, a gente tem o Tim P1. Cara, o Tim P1, ele... é surreal até hoje, cara. Foi o primeiro planar que eu fiz review. Ele sofre de falta de chão no subgraves. Sofre entre aspas, eu não ligo pra música. Pra mim ele tá num sweet spot bem legal, mas algumas pessoas sentem falta de subgrave. É um fone com graves magros, médios corretos e agudos altos muito bem feitos, cara. Então pra jogar é tudo que você quer. Tem um palco gigantesco, tem um detalhamento bizarro, tem uma direcionalidade, uma imagem muito precisa. Cara, é o all hack total e pra mim ele cai no S. E diferente do Stellaris, ele não faz isso de forma forçada. O Stellaris tem picos nos agudos que fazem ele ser um fone sibilante, agressivo, como eu disse, em esse primeiro fone aqui. Em jogos de tiros ele pode rasgar. O Tim P1 não. O Tim P1 é um fone muito mais suave e arredondado, ainda mantendo agudos altos na região da presença do ar. É um S e por enquanto é o fone que eu mais recomendaria para jogos. Vamos ver se algo vai superar ele, tá? Em seguida nós temos o Tim P1 Max. Tenho em mente que esse é o Tim P1, esse é o Tim P1 Max. Tá? Para quem não conhece vai falar, pô, o Max é melhor. Mais ou menos, o Max é diferente. A pegada do Max é ter bem menos agudos e ter bem mais graves. Muitas pessoas reclamaram que o Tim P1 tinha poucos graves. O Tim P1 Max tem bem mais graves e tem agudos mais calmos. Cara, o Tim P1 Max é incrível ainda assim para jogar. Ele mantém muita textura, muita informação do Tim P1, só que acrescenta muitos subgraves. Ele não é tão bom quanto o Tim P1, porque ele não tem tanto ar, mas ainda assim ele é muito bom. E na minha opinião ele empata com o Diogo, que está aqui no ar também. O que pega, gente? Se vocês estão vendo essa tier list e estão procurando um fone para ouvir música e para jogar, entre o Tim P1 e o P1 Max, o que eu diria? O P1 Max, para quem curte graves, vai ser um sweet spot melhor. Você vai tanto jogar no nível competitivo muito alto, quanto poder ouvir música, com bastante grave de forma excelente. Já com o Tim P1 você vai jogar num nível de excelência muito alto, mas música vai faltar grave se você é um cara que curte grave. Então eu iria no Tim P1 Max se você quer ouvir música com grave e jogar ao mesmo tempo. Se for só jogar, o Tim P1 é melhor, tá? LED Shower S12 Pro, tá? O LED Shower S12 Pro é outro planar muito bem executado. Ele cai na categoria mais ou menos do Stellaris, onde ele mostra muito detalhamento, tem agudos relativamente agressivos, só que ele pega e faz o seguinte, ele diminui a agressividade do Stellaris em troca de menos agudos e você fica com um desempenho um pouco pior em jogos, tá? Em contrapartida é um desempenho mais agradável em músicas, muito mais agradável em músicas, e mais agradável em jogos também. Você não tem
aquela cintilância nos tiros muito grande que o Stellaris tem. Você tem ainda, mas não é tão grande. Então, cara, se for para ouvir música também, eu pegaria o S12 Pro no lugar do Stellaris qualquer dia. Mas o foco do vídeo é jogo competitivo. Vocês podem começar a perceber que os fones que estão aqui no S, eles são fones mais específicos para música. Muitas vezes eles não se encaixam tão bem por ter muitos agudos ou poucos graves. Mas para jogos é isso que faz o fone brilhar. Então a especificidade desses fones faz eles saírem na frente. Próximo é o 7Hz Legato. Cara, o Legato é interessante. O Legato sofreu um pouco no Brasil, as reviews não foram muito positivas. Eu ainda fiz uma review relativamente positiva dele, eu gostei do Legato. Mas o que pega é o seguinte, o Legato tem um caminhão de graves, ele tem muito grave. E ele tem médios e agudos muito detalhados, um palco expansivo. Ele tem características ótimas para jogos que são mascaradas por conta desses graves. Ele vai no C para mim. Se você equalizar e tirar essa montanha de graves dele, ele sobe pro A rapidamente. Quem sabe até pro S, não testei isso. Mas na configuração estoque dele, como ele vem fora da caixa, é um fone com muito grave, cara. Vai te atrapalhar. Se você estiver jogando Battlefield ali, explosões vão ter um reverb muito grande. Vão mascarar as outras frequências. Então, para jogos eu não recomendo. Eu recomendo principalmente para você ouvir um hip hop, uma eletrônica, um rap, um K-pop, algo nessa pegada, tá? Próximo da lista é o Singot M2 Rotion, tá? O Rotion é um ótimo fone e um ótimo fone para jogos também. Ele é um fone bem neutro, detalhamento bem alto, foco nos médios, então você vai ter uma sensação de clareza muito grande nos passos. Você tem uma imagem precisa, só que o Rotion sofre de algumas coisas. Primeiro que o Rotion é um fone um pouco mais antigo, né? E ele é um fone que não tem uma construção tão interessante quanto os outros fones que estão aqui. O que pega também é o preço um pouco, cara. Ele é um ótimo fone, mas ele custa um pouco caro pro que ele entrega no fim do dia. Ele custa uns R$500. E, cara, todos esses fones aqui são melhores que ele por 500. O Galileu é melhor. Então eu vou botar ele no C, considerando que ele tem a assinatura sonora melhor que todos esses que estão no C, mas uma construção pior, uma ergonomia um pouco pior muitas vezes. Então o Rotion fica num meio termo estranho. Ele envelheceu bem, só que ele não teve corte de custos. Acho que esse foi o principal problema do Rotion. E outro problema do Rotion é o Singot R500, que custa o mesmo que ele, foi lançado recentemente, corrige os problemas dele construtivos, melhora ainda mais a qualidade de som. Então eu não vejo sentido você pegar um Rotion, sendo que você tem o EA500 no mercado. O EA500 é o meu fone favorito, até uns 800, 900 reais para músicas, mas para jogos não é assim que funciona. O que acontece com o EA500? O EA500 tem um ótimo palco, muito expansivo, tem um detalhamento muito alto nos agudos, um detalhamento muito alto mesmo, competitivo com fones bem mais caros. Porém, ele tem bastante médios graves, ele tem bastante impacto nos médios graves, o que para música é muito bom, mas para jogos não tanto. Acaba mascarando algumas vezes certas frequências. Ele tem um palco aberto, mas não é tanto quanto o Team P1, né? Para mim ele cai no A e ele cai no topo do A. Ele é o melhor fone aqui para jogar, na minha opinião, tá? Mas ele perde pro P1 e pro Stellaris, que são fones com um foco muito grande em jogos, né? Ele acaba perdendo, mas batendo um papo aqui ainda com vocês sobre todos esses fones, considerando que vocês vão ouvir música também, o Singot E500 para mim é o melhor fone que está nessa lista aqui para músicas e jogos, junto com o H10, só que o H10 custa muito mais. Então o Singot E500, na minha opinião, traduzindo, é a melhor compra para jogos e músicas ao mesmo tempo, tá? O Ico H10 é o último da lista. O Ico H10 é um fone surreal de bom. É um fone que custava, se não me engano, no seu lançamento $250, o que dá R$1.200 mais ou menos. E ele teve cortes de preço expressivos ao longo dos meses, dos anos. Ele já é um fone que tem 2 anos. E é o seguinte, ele compete com fones na faixa dos R$1.000, como um Dropcato, como o Tangzu Zetian, o Heyday. Na minha opinião, ele compete com esses fones. Ele custa metade hoje em dia, ele custa $100, ele custa metade do que ele custou um dia. Pra mim, ele é um dos melhores fones aqui pra jogar. Ele perde pra mim pro P1 e pro Stellaris ainda, mas ele é um S, porque o que acontece com o H10?
O OH10 é um fone basshead. Ele é um fone com bastante graves, muito impacto, mas ainda assim, cara, ele tem um palco gigantesco, ele tem um detalhamento gigantesco, ele tem uma imagem muito precisa. Ele tem todas as características que esses dois fones aqui possuem, que estão no S, porém com um acréscimo considerável de graves ainda. Então ele se mantém um ótimo fone para jogos? Sim, mas os graves novamente atrapalham um pouco ele se comparado a esses dois. Para músicas, ele é o melhor fone que está aqui, junto com o Singwatt AI500. Eu ficaria em dúvida entre os dois, mas eu acho que a maioria das pessoas ainda vai preferir o Ico. Em construção, ele é o melhor fone, sem sombra de dúvidas. E ele custa atualmente uns 500, 600 reais, como eu disse, ao invés dos 1.200 que ele custava no lançamento. Então é uma compra excelente. Se ele tiver o mesmo preço do Singwatt AI500, eu acho que o H10 é mais jogo, mas o Singwatt AI500 entra em promoções mais agressivas e daí tem um custo-benefício maior. Mas, recapitulando, é isso, assim fica a tier list, né? Temos no S o Team P1, o Stellaris, que são dois fones difíceis de empurrar, vocês precisam de amplificação. Se não tiverem ou forem jogar no celular ou algo assim, o H10 é a melhor compra. Em seguida aqui nós temos Planaris também, se vocês não tiverem amplificação, o Singwatt AI500 é a melhor compra. E o restante da lista eu não recomendaria tanto para jogos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se por gentileza puderem curtir, comentar e compartilhar o vídeo, vou ficar bastante agradecido. Se gostaram muito, se inscrevam. Tem outros vídeos também de tier list. Essa é a tier list mais cara do momento. Então você tem a tier list dos pobres, né? Dos classe médias, e essa aqui é da classe alta. Mas você consegue ótimos fones para jogar ali na faixa dos 100, dos 200, e eu tenho vídeos sobre. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!